quem Beethoven pensa que é para falar com tanta propriedade da verdadeira carne de sol? Por que ele defende tanto a cultura e os costumes nordestinos? E quando eu conto a minha história, eu vou lhe dizer uma coisa. De certa forma, eu consigo inspirar sim, eu consigo inspirar os outros, porque a minha trajetória não deve ser muito diferente da sua. Todos nós temos desafios, dificuldades, e é da forma com que enfrentamos elas que nós vamos para frente e vamos colher os frutos do sucesso ou do fracasso. E foi pensando nisso que eu decidi de contar uma parte da minha história de vida, que foi crucial para que eu chegasse até onde eu cheguei. E essa é a lição que eu quero te passar no dia de hoje. Então, ó, chama pai, assista um pouco. Beethoven Picuí é um entusiasta, é um apaixonado pela gastronomia, é um empreendedor, é um empresário e é um cozinheiro. Tudo isso faz o Beethoven Picuí apaixonado e amante do que faz. A história da carne de sol na minha família começou lá atrás, nos meus antepassados. Na verdade, Picuí, desde o século XVIII, produz carne de sol. E o meu bisavô, ele já criava esse gado para a produção da carne de sol. Meu avô, junto com minha avó, começou a produzir a carne de sol em Picuí e vender como machante, né? Porque ele abatia o animal, fazia a produção de carne de sol e vendia. Em algum momento dessa história deles, eles quebraram e foram para João Pessoa para tentar a vida. Quando eles chegaram em João Pessoa, começaram a vender essa carne, né, para os nossos conterrâneos, para os nossos amigos de Picuí. Isso eu era criança, ainda lembro. Meus avós chegavam a vender de 1.000 a 1.500 quilos de carne de sol por semana em João Pessoa. E daí cresceu uma rede de restaurante que se chamou Recanto do Picuí, onde o meu pai também se adentrou para fazer parte dessa história. Desde criança, a gente já tem essa herança, essa essência da carne de sol da nossa vida. Então, Picuí, por ter essa localização privilegiada para se produzir uma carne de sol, minha família levou essa carne de sol para outros fins e para outras barreiras em todo o Brasil. Só da minha cidade de Picuí chegou uma época que chegou a ter mais de 100 restaurantes vendendo a carne de sol da forma que meus avós levaram à mesa, né? Então, a carne de sol faz parte da minha vida, sim, sempre fez e sempre fará parte da minha vida. A minha paixão pela cozinha, ela surgiu de ver o que meu pai fazia, o que meus avós faziam, e automaticamente eu comecei a querer replicar aquilo desde criança. Eu, por exemplo, desde criança, sempre estive presente dentro dos restaurantes da família. Isso de uma forma direta ou indiretamente. Tinha vezes que eu sentava para comer com os clientes no restaurante e isso já foi criando uma facilidade, um elo do cliente com o Beethoven Picuí. Depois, esse amor foi aumentando, né? E com o crescimento desse amor, a gente vai evoluindo, vai querendo aprender mais. Então meu pai chegava a fazer eventos para 2.000, 3.000 pessoas, e na época eu tinha 14, 15 anos, já participava com ele desses eventos. E mais em 99 eu tive uma grande perda na minha vida, que foi a morte do meu pai. E nesse momento, todo aquele sonho que a gente construiu começou a desabar, né? O Beethoven Picuí tinha 16 anos e não tinha a experiência necessária para seguir com, na época, 2 restaurantes aqui em Recife, junto com minha mãe, com minha irmã, que também era muito nova, e a gente idealizou, na verdade, aquele sonho, ele se idealizou num pesadelo, porque a gente não tinha condições de tocar as nossas operações. E o lado de gestão, ele terminou sendo muito maléfico, né? Porque ele tirou aquela essência, tirou aquele amor pela cozinha, pelo preparo, pelo churrasco.
E nesse momento o Beethoven Picuí deixou de ser o Beethoven Picuí. Foi um período muito difícil, a gente sofreu bastante, mas eu consegui dar a volta por cima, né? Depois que você fecha um restaurante, fecha uma casa, fecha uma operação, você tem dois caminhos. Ou você vai tentar reaprender a trabalhar, ou você vai seguir para uma outra área. Eu comecei a fazer eventos, né, há 10 anos atrás, comecei a atender eventos, e nesses eventos a minha carne de sol sempre esteve presente e meus clientes sempre cobravam ela, porque a grande herança da família era a carne de sol. E eu comecei a atender esses eventos, mas os eventos naquela época não deixavam o Beethoven Picuí pagar só suas contas, né? Então eu fui trabalhar como corretor de imóveis e era um bom corretor, porque por mais que não tivesse estudado, me especializado em vendas, eu fiz cursos e os cursos me aprimoraram e me levaram para um patamar onde eu conseguia vender bem. E no meio dessas vendas eu fazia clientes de churrasco, né? E chegou um ponto que eu já não conseguia mais conciliar a vida de corretor de imóveis com de churrasqueiro. E eu voltei a atender só eventos. Eu disse, ó, vai ser isso que eu quero para minha vida. E voltei para o churrasco, voltei a ter aquele primeiro amor, aquele amor que eu sempre tive desde criança, e comecei a trabalhar trazendo a carne de sol da minha família para a mesa dos nossos clientes, né? E por incrível que pareça, isso aí deu uma guinada na minha vida, Minha vida virou completamente. Quando eu estava fazendo esses eventinhos, os meus clientes sentiam a necessidade de comer num local que Beethoven Picuí preparasse a sua carne de sol. E eu fui abrir um food truck, né, que se chamou Picuí Truck Grill. E nesse food truck o cliente começou a ter de novo aquela carne de sol que ele comia, às vezes até quando criança, quando ia no Recanto do Picuí com os pais, com os avós, por manter uma tradicionalidade na sua mesa, né? E eu posso dizer que o food truck para mim foi um outro trampolim na minha vida, né? Tudo que você faz com amor, com afeto, com carinho, onde eu envolvi minha família de novo no negócio, deu uma alavancada, certo? Do food truck, já vim aqui para o Quintal do Picuí, que graças a Deus é uma empresa sólida, uma empresa que está dando certo, uma empresa onde a gente coloca a carne de sol, a verdadeira carne de sol na mesa do cliente todo dia. E eu, cada dia que passa, valorizo, trabalho e engrandeço a cultura da minha família, que é a carne de sol. Para mim, mais do que ninguém, eu posso dizer que ela é a minha vida, porque minha vida ela viveu em várias fases, em vários pedaços, onde ela sempre fez parte como uma peça principal para a minha vida. Em todos os momentos de altos e de baixos, a carne de sol ela esteve presente em minha vida. Em momento nenhum eu posso chegar e dizer que eu sou alguma coisa. Na verdade, o Beethoven Picuí, hoje, ele é quem é por causa da carne de sol.